Vamos lá, muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo é Freud, esse quadro dominical criado aqui no canal Doni Correia, uma teia de ideias, este canal transdisciplinar, conduzido por mim, seu anfitrião sempre, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, como eu disse, transdisciplinar, se dedica a discutir questões relacionadas a cinema, arte, filosofia da arte, claro, e, claro, todas as humanidades no entorno destes campos do conhecimento. E este quadro Domingo é Freud, criado aí para deixar o seu domingo mais informativo, mais reflexivo, é justamente um espaço para as nossas discussões que tem a ver com o conhecimento da psicologia, da metafísica, da psicanálise, aplicadas, obviamente, a temas recorrentes, temas concretos que a gente possa analisar de uma maneira mais próxima de nós, não é? Antes de mais nada, eu já vou convidando você que é novo ou nova aqui no canal para se inscreverem, badalarem a sineta, deixarem seus comentários, darem o joinha, que me ajuda muito. Inscrevam-se, compartilhem muito, para vocês é de graça, para mim vale ouro. Vocês também podem nos apoiar aqui, né, a iniciativa do canal, mandando o seu superchat aí no vídeo. Depois tem o Valeu Demais, que vocês podem deixar se forem assistir a esse vídeo mais adiante, se estão assistindo ele gravado. E também temos aqui embaixo as informações sobre a chave Pix e que você pode fazer a sua contribuição para que a gente melhore o nosso conteúdo, se puderem e se quiserem. Se não puderem e não quiserem, não tem problema algum, porque eu continuo aqui fazendo este trabalho para trazer um pouco de conhecimento e diversão para vocês que estão aí do outro lado. Também tenho que agradecer à TV 247 pelas retransmissões do meu trabalho em sua grade de programação. Se você está assistindo a este vídeo na TV 247, não se esqueça de vir ao meu canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscrever também. Eu tenho certeza que se você acompanha a programação do 247, obviamente você também há de gostar aqui do meu conteúdo. Este Domingo é Freud está sendo transmitido na condição de gravado, porque, como eu sempre digo, o último domingo do mês é o domingo de cuidar do espírito, além do corpo, claro. Portanto, hoje eu estou no meu ritual de ayahuasca. Se vocês têm interesse em conhecer o que eu tenho a dizer sobre a ayahuasca e a minha experiência com a ayahuasca, eu estou deixando aqui em cima no card um link para vocês verem alguns dos vídeos que eu tenho aqui sobre este assunto. Então, hoje não há a interação com vocês aqui no chat, mas haverá sim interação com aqueles que deixarem os comentários aí embaixo. E por isso eu já vou agradecendo muito de antemão a presença de todos vocês. E obviamente que no próximo domingo estaremos ao vivo, não é? Sempre às 16 horas, salvo quando há alguma adequação ao horário da nossa transmissão. Bom, gente, dado esses recados e feito esse introito, né, eu gostaria de aproveitar o Domingo é Freud de hoje para a gente comentar algumas coisas aqui a respeito deste incidente fatal, deste acidente previsto já, né, previsível, que aconteceu com o submersível Titan, né, que da OceanNet, né, se eu não me engano, que é a empresa que promovia, vai continuar promovendo, claro, OceanGate, desculpem, que vai continuar fazendo os seus turismos, né, excêntricos e turismos de aventura, claro, né, uma empresa, mas que nessa semana, desde domingo passado, na verdade, trouxe aí, né, à baila um assunto muito sério que tomou os noticiários, tomou vários canais aqui do YouTube que eu acompanho,
sobre essa tragédia dos 5 multimilionários, bilionários, não é? Que foram se aventurar dentro de um submersível, uma cápsula, né, que todo mundo fala que é uma lata de sardinha. Não é bem assim, é um projeto experimental, obviamente que se mostrou frágil e cheio de falhas, mas um equipamento em que esses 5 embarcaram, já que são bilionários, né, pagaram aí cada um 250 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 1 milhão, para irem ao fundo do oceano conferirem de perto os destroços do Titanic, né? Obviamente que deu errado, né? Obviamente eu digo porque cada um desses milionários, enfim, bilionários, assinaram um termo e parece que só na primeira página, né, desse contrato, né, de anuência, né, havia ali mais de 10 vezes a palavra morte só na primeira página. Então eles obviamente que sabiam dos riscos que estavam correndo e ao descerem, o presidente, né, um dos sócios da empresa, né, da Ocean Gate, já havia sido advertido de que a janela, havia uma janelinha de 50 centímetros nesse submersível, não aguentaria, né, não teria preparo para aguentar uma descida para mais de 1.500 metros, né, abaixo do nível do mar, ou seja, 1,5 km aí para baixo no oceano. Mas mesmo assim eles resolveram ignorar esse componente, não é? Como dizer assim, ó, se você entrar nesse avião, você pode morrer. E você fala, tudo bem, não tem problema, eu vou entrar. E eles foram descendo e, ao que tudo indica, a pressão exercida, né, na descida fez com que a cápsula implodisse, né, ou seja, ela fosse esmagada, porque a pressão atmosférica ela vai ficando cada vez maior à medida que você vai descendo. Então é como se em cima desta cápsula houvesse aí cerca de 400 atmosferas. Então imagina a pressão atmosférica ao nível do mar, e você coloca 400 vezes isso em cima de um objeto, ele vai ser esmagado em milissegundos, né? Eu andei lendo algumas matérias a respeito disso. Se serve de algum conforto para a nossa empatia por outras pessoas, esses 5 ocupantes sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Então não houve sofrimento, né? Não houve dor, porque a cápsula ela implodiu, obviamente, que é como você pegar uma latinha de alumínio e amassar ela muito rápido, porque justamente essa escotilha, essa pequena janelinha aí de 50 centímetros, ela não aguentou de fato, e aí o que se especula é que ela se rompeu, e quando se rompe, a pressão externa é tão grande que tudo ali em volta é imediatamente esmagado, não é? Por isso que vai haver bastante dificuldade para chegarem aos destroços dessa cápsula, e acredita-se que os corpos das vidas perdidas sequer sejam possíveis de serem encontrados, ou seja, eles já viraram ali também, né, artefatos da história no fundo do oceano, muito próximo do próprio Titanic, não é? Obviamente que muito se tem dito, né, mas também, né, isso é fruto da acumulação desbragada de capital que faz com que algumas pessoas se achem, né, acima de qualquer lei natural e queiram de fato desafiar, né, brincarem de serem deuses, indo até o fundo do oceano, encontrar ali os destroços do Titanic, que está a mais ou menos 4.000 quilômetros da superfície. Titanic, eu vou falar daqui a pouco, né? Ele afundou num lugar do Oceano Atlântico, ali do Atlântico Norte, né, próximo ao Canadá, de águas em que há águas bastante hostis, né? Quer dizer,
a profundidade é bastante hostil, porque não é regular, né? Quando a gente olha para o oceano, para o esquema, né? Para um corte do oceano, de maneira a ser mais didático, nós vemos as camadas muito bem delineadas, mas não é bem assim. O fundo do oceano é mais misterioso para a ciência do que a Lua, por exemplo. Hoje em dia sabe-se muito mais sobre a superfície lunar ou sobre Marte do que sobre o próprio oceano, e principalmente alguns oceanos, como o Oceano Índico, e ali próximo da Oceania. Aquela região é menos explorada do que a própria Lua ou Marte, não é? Justamente porque são ambientes inóspitos, são cheios de irregularidades, são cheios é muito escuro, né? Quer dizer, a partir de 40, 50 metros para baixo do oceano já vira um breu. Então vejam aí, né? Os equipamentos necessários para a exploração dessas áreas são muito dispendiosos, são muito complexos. Talvez a ciência ainda não tenha conseguido atingir uma forma absoluta de fazer esse tipo de exploração, embora haja alguns robôs que são usados nesse tipo de exploração. E um deles, por exemplo, é o que foi usado em 1985, quando descobriram a localização do Titanic. Veja, o Titanic naufraga em 1912, somente em 1985 é que encontraram os destroços dele lá embaixo no oceano, nessa parte do Atlântico Norte, não é? E inclusive foi nesse momento, em 1985, que se teve certeza que o Titanic rachou no meio, porque relatos de sobreviventes eram desencontrados, alguns perderam completamente a memória do que viram, um estresse pós-traumático, outros também por estresse pós-traumático jamais conseguiram esquecer as cenas, mas a informação era desencontrada. Todos os filmes do Titanic a que vocês assistirem, até a produção do James Cameron, vocês veem o Titanic afundando inteiriço, né? Inclusive, um dos primeiros trabalhos cinematográficos sobre o Titanic é o Titanic nazista, né? Tô deixando o link aqui para vocês verem a live que eu fiz aqui há algum tempo atrás, contando a história desse filme feito na Alemanha nazista sobre o Titanic. Ele também afunda inteiro. E aí, em 1985, graças a esses robôs desenvolvidos e graças aos exploradores, né, a argúcia dos exploradores, conseguiram chegar ao local onde o Titanic hoje está sepultado para sempre ali embaixo d'água. Encontraram um pedaço e alguns metros adiante o outro pedaço. Portanto, ele rachou ao afundar. E o Titanic, na verdade, ele sempre permeou, né, o nosso imaginário. É talvez uma das histórias mais fantásticas por tudo que ela representa na nossa modernidade, né? Vou falar dela um pouco mais aqui adiante. E isso que aconteceu agora com Titan, né, que é essa cápsula, esse submersível que implodiu, né, a mais ou menos aí, sei lá, 2.500 metros abaixo do mar, pode nos dizer muito, obviamente, que colocando à parte essa questão das posses, né, quer dizer, da riqueza dessas pessoas, e obviamente que isso dá a essas pessoas a possibilidade de desafiarem cada vez mais os próprios limites, porque eles podem, né? E as pessoas são excêntricas, as pessoas têm gostos excêntricos, né? Qualquer pessoa tem um gosto excêntrico, cai o outro acolá. E quem tem muito dinheiro, o gosto excêntrico, de repente, é exatamente desafiar a natureza e a história, descendo a 4.000 metros de profundidade, para poder ver de perto por telas, né? Porque não daria para ver pela janelinha de 50 centímetros, veriam por telas dentro de um submersível o que sobrou do Titanic, o que ainda resta. O Titanic hoje em dia, né, gente, virou um coral, né? Aquilo que sobrou ali embaixo na verdade, um lugar de vida marinha ultra profunda, né?
como a ciência chama essa distância da superfície desde o fundo. Aí a gente já está falando de águas ultraprofundas, né? E obviamente que em podendo realizar esse tipo de turismo exótico, essas pessoas de fato não vão poupar o seu dinheiro, porque 250 mil dólares para eles é o troco de bala. Inclusive um dos multimilionários aí mortos, né, um britânico, ele é um turista espacial também. Né? Então, quer dizer, o cara ele já tem esse gosto por fazer turismos de alta periculosidade e que, por outro lado, uma vez que dá certo, ele se torna parte da história também. E isso tem a ver, obviamente, com o tema da vontade de potência. Vou até tomar uma água aqui para entrar na questão da vontade de potência. Vontade de potência, e aí eu passei alguns dias pensando como eu poderia abordar essa questão, né, do Titan, né, da morte desses 5 tripulantes do Titan e toda a tragédia, sob um aspecto novo, sob um aspecto que eu pudesse vir aqui conversar com vocês dentro do Domingo é Freud, sem ficar, né, requentando o que todo mundo já diz. São multimilionários, podem fazer o que quiser, sabiam que iam morrer, tem gente tirando sarro, tem gente criticando, tem gente triste, porque, enfim, né, essas pessoas também tinham famílias e tal, independente de serem muito ricos e tal, isso não, né, não tem a ver com o que a família sente ou não, né, de agora falta de um ente querido que morreu desse jeito. Ah, Doni, mas eles sabiam já, isso era uma coisa, uma morte anunciada. Tudo bem, vamos colocar tudo isso de lado por um momento e tentar examinar o fundo filosófico e psicológico dessa ação. E para fazer isso, a gente vai inclusive ligar a tragédia de quem foi lá ver o Titanic com o próprio Titanic, porque as duas circunstâncias, as duas situações, com esse intervalo imenso de tempo entre um e outro, refletem um pouco daquilo que na filosofia nietzschiana, Friedrich Nietzsche, né, o alemão, vai chamar, a filosofia nietzschiana chama de vontade de potência. E o que é a vontade de potência? Para Nietzsche, né, que inclusive empresta esse conceito de Schopenhauer, o universo, o cosmos, né, o mundo como nós o vemos e as coisas e a natureza são regidas por um ímpeto de expansão, né? Inclusive ele vai fazer um contraponto, eu vou ler daqui a pouco, como eu sempre faço, né? Trago artigos aqui para fundamentar o meu debate, que depois fica aqui embaixo para vocês poderem ler com mais vagar e explorarem um pouco mais acerca disso. Mas Nietzsche vai dizer que tudo, né, nesse universo cognoscível, seja a vida orgânica, sejam forças da natureza, sejam fenômenos naturais, tudo é regido por uma lei de expansão. E no caso do ser humano, do homem, dos animais, né, ele inclusive vai fazer um contraponto com Darwin, porque Darwin, né, na antropologia darwinista, no darwinismo, o homem ele se adaptou melhor às condições e por isso chegou onde chegou. Nietzsche vai dizer que não, que o homem ele não existe para se adaptar, ele existe para transcender, para expandir. Por isso que muitas vezes, não só na filosofia do Nietzsche, mas também em outras filosofias modernas e contemporâneas, a gente ouve muito se falar num termo que se chama devir. Né? Olha, vamos ver o que é o devir. O devir é o vir a ser, é aquilo que se transforma, mas em última análise nós nunca saberemos no que nos transformaremos ou no que as coisas se transformam. Para essa filosofia muito específica nietzschiana, as coisas simplesmente se transformam. O que se transforma, no que se transforma,
é um outro espectro de estudo. Mas para Nietzsche a questão não é se adaptar, a questão é expandir. Por isso que quando a gente pensa na obra dele, Assim Falou Zaratustra, né? É um romance filosófico, ou o Anticristo, né? Ou outras obras que eu já vou citar aqui também, inclusive com trechos do próprio Nietzsche, ele vai falar da superação, do super-homem, porque Nietzsche acreditava que dentro de uma sociedade nós temos que entender que somos regidos por convenções, regidos por leis, regidos por limites. Né? Do contrário, como diria Freud em O Mal-Estar na Civilização, nós estaríamos fadados à autoextinção de uma maneira muito rápida, se nós não fizéssemos certos pactos tácitos entre nós para que pudéssemos coabitar o mesmo bioma. Né? Na verdade, o que Nietzsche vai dizer é que o homem só alcança essa vontade de potência, ou as vontades de potência, quando ele se liberta das amarras limitantes. E isso faz com que então ele se expanda. E assim é também na natureza. Deixa eu ler para vocês então aqui um artigo muito rápido que traz alguns detalhes a mais a respeito desse conceito da vontade de potência, que vai nos ajudar inclusive a discutir isso que aconteceu com os 5 tripulantes do Titan, né? E para isso eu vou citar aqui um artigo que está no site Razão Inadequada, é um site que eu encontrei há pouco tempo, né? Um site muito interessante a respeito de filosofia. Então, para quem gosta de filosofia, é um repositório de material filosófico muito interessante, né? Que eu já vou até dar o crédito aqui. O site, pelo que eu entendi, é mantido por Rafael Lauro e Rafael Trindade, né? Que são filósofos. E um dos filósofos contemplados ali pelo escopo do site é o próprio Nietzsche. O artigo não está assinado nem por um nem por outro. Eu entendi aqui que são conteúdos produzidos em nome do site, portanto, né, capitaneado aí por esses dois Rafaéis, como eu falei, e o link eu estou deixando aqui embaixo, né? E olha só o que diz o artigo logo no começo. O conceito de vontade de potência foi criado por Nietzsche como base para o desenvolvimento de outras ideias. Então, veja só, né? O Nietzsche cria assim, a noção da vontade de potência para poder desenvolver a filosofia dele, o sistema filosófico dele. Portanto, a vontade de potência é um elemento aí fulcral, né? Quer dizer, é um dos pilares da filosofia nietzschiana. Trata-se de uma proposição ontológica, ou seja, que vai lá na origem, né, que busca a origem das coisas, que sustenta toda a sua teoria. Inclusive, sua genealogia da moral é retirada das relações entre a vontade de potência. Nietzsche toma inicialmente este conceito de Schopenhauer, como eu falei para vocês, né? A vontade é cega e insaciável. Veja, a vontade de potência é uma força da natureza, é uma criatura da natureza. Ela não está atrelada a nenhum tipo de controle, cerceamento, limites. Ela simplesmente ela é cega e insaciável. Uma força que estaria para além dos nossos sentidos. Una, ela representa, ou seja, única, né? Una, unificada, ela representa tudo que vemos, é substrato que constitui a existência. Mas para Nietzsche, a vontade não está fora do mundo. Ela se dá na relação, ou seja, é múltipla e se mostra como efetivação real. É impossível uma só força, uma força única e indivisível. A vontade de potência se diz sempre no plural, ou seja, são vontades de potência, né? Ou potências, vontades de potências. Sendo assim, o mundo seria esta luta constante, sem equilíbrio possível, né? Veja só, aí a gente está falando de instintos, né? Algo que vai para além, está além da racionalidade, né? Sem equilíbrio possível, apenas tensão que se prova pelo movimento, às vezes delicado, outras vezes violento. Acho que vocês já estão meio que entendendo por onde vai essa discussão após o meu aporte teórico aqui, né?
Mas continua o artigo. A vida é vontade de potência, mas não se pode restringi-la apenas à vida orgânica, ou seja, o organismo, a vida como nós conhecemos, nós, né, o nosso organismo, a nossa vida orgânica, as células, né, ela está presente em tudo, desde as reações químicas mais simples até a complexidade da psique humana. E é no ser vivo que a vontade de potência pode se expressar com mais força. Veja então que a vontade de potência, como eu falei, ela é um fenômeno que está para além do organismo, ela se espraia para os fenômenos, inclusive físicos, químicos e assim por diante, né? Ela é aquela, a vontade, né? Ela é aquela que procura expandir-se, superar-se, juntar-se a outras e se tornar maior. Tudo no mundo é vontade de potência porque todas as forças procuram a sua própria expansão. Neste campo de instabilidade, a luta, jogo constante de forças instáveis, a permanência é banida junto com a identidade. Ou seja, é uma terra de ninguém. A vontade de potência é uma força louca que vai abolir, né, a identidade, que vai abolir o equilíbrio, né? E aí tá falando, a permanência é banida junto com a identidade. Neste mundo reina a diferença, então tudo tem que ser diferente, uma coisa em relação à outra, porque a vontade de potência faz com que as coisas sejam singulares. Essa é, né, isso é para Nietzsche algo muito claro. A vontade de potência visa sempre o devir, né, pela vontade de potência, é produzir coisas singulares, né? Força como superação, como constante, ir para além dos próprios limites. Olha lá, gente, tá ficando muito claro agora, né? E aí vou ler mais um trechinho aqui, ó. A vontade se mostra como sede de dominar, fazer-se mais forte, constranger outras forças mais fracas e assimilá-las, ou seja, fagocitá-las, não é? Então essa vontade de potência, ela se expande e abraça para si, toma para si o outro ou a outra coisa. Deixa eu fazer um intervalo para fazer aqui um interregno na leitura, só para fazer uma comparação prática com o que aconteceu com os nossos exploradores que queriam ir até o fundo do oceano a 4 quilômetros da superfície para poder ver o Titanic. Quando esses multimilionários utilizam o seu dinheiro, que para eles é uma fração mínima, né? 250 mil dólares deve ser o que ele ganha na hora que ele abre o olho de manhã para ir trabalhar. Essa dinâmica tá muito clara, né? Quer dizer, olha lá, a vontade se mostra como sede de dominar, fazer-se mais forte, constranger outras forças mais fracas e assimilá-las. Então esses homens têm a noção, justamente, de que para eles nada é impossível porque eles têm capital para isso, eles têm coragem para isso e eles têm um gosto desenvolvido a partir dessa possibilidade que eles têm de comprar, de pagar pelo prazer máximo, né? Um prazer que vai ao limite. Por outro lado, eles foram confrontados com uma força da natureza, com a pressão atmosférica nas águas ultra profundas, né? Que os constrangeu. Então, se por um lado eles querem constranger com a possibilidade de mostrar ao mundo que eles são mais fortes, porque tem mais dinheiro, mais tecnologia, mais coragem, seja lá o que for, eles foram confrontados com a vontade de potência da natureza, que os constrangeu, que se mostrou mais forte e que os assimilou, porque a cápsula foi implodida. A força da natureza fagocitou essa cápsula e as vidas dentro dela, justamente por força desta vontade de dominar, né, de ser mais forte, que, como Nietzsche disse, não é restrito aos seres humanos nesse caso, mas a tudo, ao universo, ao cosmos. Quanto pode uma força, pergunta o artigo,
A onda sonora que se expande, o ímã que atrai, a célula que se divide formando o tecido orgânico, o animal que subjuga o outro são exemplos desta vontade, que não encontra um ponto de repouso, mas procura sempre conquistar mais. Cada força, quanto dominante, abre novos horizontes, encontra novas passagens, cria novos caminhos. Eu tenho certeza que um acidente como esse não vai acontecer nunca mais. Se a gente pode levar como lição para a tecnologia do homem os eventos catastróficos como um acidente aéreo, um acidente no fundo do mar como esse, é que isso não vai acontecer de novo. A próxima vez que alguém for embarcar para uma expedição radical dessas, que eu, por exemplo, nem que eu tivesse todo esse dinheiro que eles tinham, eu faria isso. Talvez para o espaço eu fosse, mas para o fundo do mar jamais. Isso não vai acontecer outra vez. Por quê? Porque, olha aqui, ó, cada força, quando dominante, abre novos horizontes, encontra novas passagens, cria novos caminhos. Então, a vontade de potência também nos ensina como fazer essa superação de uma maneira minimamente racional, a partir daquilo que, segundo Nietzsche, é irracional, que é essa vontade expansiva, essa vontade de potência. Terminando aqui, né, essa parte de leitura. Se em física potência é capacidade de realizar trabalho, se eles tivessem prestado atenção nas leis da física, né, gente? Na filosofia, vontade de potência é a capacidade que a vontade tem de efetivar-se. Contra uma interpretação rasa de Darwin, como eu falei, olha lá, Nietzsche argumenta que o homem não pode e não quer apenas conservar-se ou adaptar-se para sobreviver. Só um homem doente desejaria isso, né? O conceito de Nietzsche aqui. Ele quer expandir-se, dominar, criar valores, dar sentidos próprios. Isso significa ser ativo no mundo, criar suas próprias condições de potência. É um efetivar-se no encontro com outras forças. E é aqui que eu queria chegar, né? O Nietzsche, inclusive, fala, né, no escrito póstumo dele aqui, ó, de um fragmento póstumo, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: e sabeis o que é para mim o mundo? Este mundo, uma monstruosidade de força, tá? Sem princípio, sem fim, uma firme, brônzea grandeza de força, uma economia sem despesas e perdas, mas também sem acréscimos e rendimentos. Eu acho linda essa imagem, né, esse conceito. Uma economia sem despesas e perdas, mas também sem acréscimos ou rendimentos. Ou seja, essa força, né, essa grandeza, o mundo, né, a grandeza do mundo é uma economia que não faz você perder ou ter despesa, mas também não te dá acréscimo. Você está nele para ir constantemente se refazendo, é o devir, né? Mas antes como força ao mesmo tempo e múltiplo, tá? Eternamente mudando, eternamente recorrentes, partindo do mais simples ao mais múltiplo, do quieto, mais rígido, mais frio, ao mais ardente, mais selvagem, mais contraditório consigo mesmo, e depois, outra vez, olha isso, é o eterno retorno. Vocês que conhecem um pouco de Nietzsche devem conhecer essa noção de eterno retorno. É isso, né? É aquilo que está em constante mudança, porque é uma força desbragada, desgovernada, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nossa câmera, ver se está tudo certinho, para entrar agora numa questão importante da nossa discussão, né? Vou voltar essa parte da leitura aqui, em que os autores do artigo dizem, né, contra uma interpretação rasa de Darwin, que argumenta que o homem não está aqui só para se adaptar ou para se conservar, só um homem doente desejaria isso, ele quer expandir-se, dominar, criar valores, dar sentido próprio, isso significa ser ativo no mundo, criar suas próprias condições de potência, é um efetivar-se no encontro com outras forças.
Portanto, gente, vamos lá. O que isso quer dizer em relação, então, à nossa discussão aqui sobre o Titan e sobre o Titanic? Tanto o Titanic quanto o Titan, né, esse submersível que foi enviado agora para ver os restos do Titanic, são expressões dessa vontade de potência. Quando nós olhamos a história do Titanic, fica muito claro a gente compreender como é que isso se deu naquele momento. Por quê? Se agora esses homens, esses 5 tripulantes, quiseram desafiar as leis naturais numa tentativa de se provarem mais fortes, de subjugarem a natureza, chegando perto daquele que é considerado talvez um dos maiores desastres da era moderna, que é o Titanic afundado lá, completamente morto, que agora é um grande coral de vidas submarinas que talvez nem a ciência conheça direito. Isso mostra que eles tentam, eu vou usar um termo aqui que ele pode ser impreciso e bastante reducionista, mas não deixa de ser brincar de Deus. Assim como o Titanic se apresentou em 1912. Vocês que conhecem a história do naufrágio do Titanic devem se lembrar que o presidente da White Star Line, né, que é a fabricante do Titanic, o Ismay, Joseph Ismay, se eu não me engano, Joseph Bruce Ismay, ele disse, olha, o Titanic nem Deus afunda, então não precisa nem colocar mais botes salva-vidas a mais, porque a gente não vai precisar usar. A gente está colocando por uma certificação obrigatória, mesmo assim suficiente para salvar só aquela parcela, né, que interessava salvar, caso acontecesse alguma coisa. Mas aí vocês podem dizer, tá bom, Doni, aí é uma prova, né, de que a arrogância humana foi posta à prova por Deus, pelo próprio Deus, né? É como tem a piada, né? Nietzsche diria, Deus está morto. Hoje Deus diz, Nietzsche está morto, né? Mas a gente tem que olhar com a cabeça da época. Eu sempre digo, fazer história, trabalhar com história, sobretudo, se colocar nos olhos do momento em que as coisas aconteceram. Eu tenho certeza que naquele momento do apogeu industrial britânico e mesmo depois da Segunda Revolução Industrial, da entrada no século XX, né, ali em 1912, às vésperas quase do início da Primeira Guerra Mundial, quando o homem acreditava que a tecnologia já estava plenamente dominada, não se imaginava que com o grau de tecnologia e engenharia desenvolvida, né, até aquele momento, não se imaginava que fosse que essa engenharia, que esse controle absoluto das leis da engenharia, das leis da tecnologia, da ciência, colocariam aquele transatlântico, o maior de sua época, o mais procurado, o mais idolatrado, né, Titanic, pudesse afundar porque estava tudo sob controle, né? Existe o componente de arrogância? Claro, mas pensem, né? A gente só percebe que uma coisa é possível depois que ela acontece. No começo dos anos 2000, ninguém imaginava que aviões civis poderiam ser usados como mísseis para derrubar arranha-céus, como aconteceu com o World Trade Center. Agora, há poucos anos, a gente não imaginava que ainda seria possível, no nosso tempo, haver uma pandemia, como a que aconteceu na Idade Média, que exterminasse uma parcela muito grande da população mundial. Então, as coisas só passam a ser cogitadas depois que elas acontecem. A bomba atômica, né, Hiroshima e Nagasaki, até 1945 era impensável a possibilidade de você desenvolver uma bomba que, jogada numa cidade, destrói, transforma todo mundo em pó em alguns segundos, uma cidade inteira, né? Mais uma vez que acontece, a gente passa a ter essa noção. Portanto, o Titanic, com a sua tecnologia, era impensável que ele afundasse, mas ele afundou.
e afundou aí, claro, né? Existem todas as especulações. O Ismay cobrou do comandante que ele aumentasse a velocidade para chegar um dia antes em Nova York, para valorizar mais as ações da White Star Line. Não vamos nos esquecer de que a White Star Line investiu no Titanic para ser o transatlântico procurado por todas as mais ricas cabeças da Europa, dos Estados Unidos, do mundo, que era um navio que mostrava ao mundo até onde havia chegado a tecnologia da Marinha Britânica, a tecnologia náutica britânica, né? A Marinha que dominou o mundo inteiro, começou atrasada, né? A Marinha, por exemplo, a navegação portuguesa e a navegação espanhola começou muito antes, mas os britânicos, uma vez que se lançaram ao mar, dominaram o globo terrestre durante séculos, né? Então, o Titanic seria a cereja do bolo, a coroa dessa hegemonia, dessa vontade de potência. Só que a vontade de potência da natureza foi mais forte. E é exatamente o que aconteceu com os pobres 5 ocupantes ali, pobres ricos, né? Por isso que eu sempre falo, é pobre menino rico, né? Que pagou pela própria morte, né? E pagou caro. Por quê? Porque sabia que estava se lançando a uma missão que tinha muito mais chance de dar errado do que de dar certo, para chegar perto de um dos ícones da modernidade que deu errado, não é? Mas ao mesmo tempo, se desse certo, eles seriam então vistos como os homens que venceram todas as expectativas de uma natureza hostil e da impossibilidade de se chegar ao Titanic, fazer uma viagem ali, de chegar pertinho, porque todas as missões ao fundo do mar ali para ver o Titanic sempre foram com artefatos não tripulados e controlados a partir de um navio na superfície, tá? Como a gente sabe. Bom, a vontade de potência, mesmo quando na iminência de um desastre como esse, pode nos ensinar, como eu disse, que as melhorias, elas também estão ligadas a este devir, ou seja, esta vontade de potência, como eu falei agora há pouco, pode fazer com que no futuro seja seguro ir de fato fazer ali o seu turismo, né, de alta periculosidade sem tanta periculosidade. Então, se você for um milionário, você vai poder descer ao fundo do mar para ver o Titanic, para ver seja lá o que for, de uma maneira mais segura, porque foi preciso que esta vontade de potência se ressignificasse, passasse por esse processo de devir, para que a gente veja onde vai chegar. Isso me faz lembrar, inclusive, os fenômenos que já estão acontecendo por conta da inteligência artificial, mas a inteligência artificial vai ficar para um outro Domingo é Freud, porque eu também preciso falar sobre isso, que pode representar, sim, um problema muito sério que nós, infelizmente, ainda estaremos aqui para ver acontecer. No mais, como a gente costuma dizer, né, sobre o Titan, né, como a gente costuma dizer na Umbanda, não brinque com o povo das águas que trabalham na lei de Oxalá. Esperamos então que Oxalá, que todas essas forças, né, essa vontade de potência, tanto da natureza quanto do homem, quanto dos organismos, cheguem a um pé de equilíbrio para que haja, sobretudo, melhorias. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, desses comentários à luz do que aconteceu aí com a Ocean Gate, com o Titan da Ocean Gate, e peço que vocês novamente compartilhem com os seus contatos este vídeo, que vocês acompanhem a programação no meu canal. Se estão assistindo a este vídeo na TV 247, venham a esta teia de ideias. Torne-se um teiudo, uma teiuda, porque eu quero muitos teiudos, teiudas e teiudes aqui para a gente poder tecer esta teia finíssima de
puro conhecimento e debate. Vocês podem também, como eu disse, nos apoiar aí através do Pix, vocês podem mandar superchat, valeu demais, mas só o fato de vocês me assistirem, recomendarem o meu canal e se inscreverem, sobretudo deixando o seu joinha ou o seu dislike, não tem problema, eu não levo pro coração, vocês já me ajudam demais. Muito obrigado e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!